Eu leio Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. O seu assunto constante era: abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. A palavra de Deus enfatiza que o arrependimento é um dos princípios primordiais na vida de um cristão. E um dos primeiros princípios registrados no livro de Mateus é o chamado ao arrependimento. A gente vê ali João Batista na sua pregação, né? O centro da sua pregação era o chamado ao arrependimento. E ele dizia assim, preparem o caminho do Salvador. E isso era o prenúncio da chegada do reino de Deus. João, ele era um profeta que lá no livro de Isaías, há uns 700 anos atrás, Isaías já tinha falado e tinha dito assim, uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. João então chamava ao arrependimento todo aquele que desejava ser um cidadão do reino de Deus. E isso, gente, quer dizer que ninguém irá entrar no reino de Deus sem se arrepender. Mas você pode fazer uma pergunta para mim agora, assim, mas arrepender-se do quê? Ou por que eu preciso me arrepender? Nós, algo que a gente precisa primeiro entender, assim, quando a gente se aproxima de Deus, é que todo ser humano precisa se arrepender, porque toda a pessoa nascida, ela é descendente de Adão. E por causa do pecado original, todos nós somos réus e, portanto, afastados de Deus. E diante disso é preciso que haja uma religação nossa com Deus para que a gente possa ser perdoado por Ele. E não pode haver perdão se não houver arrependimento antes. Se não houver o reconhecimento dessa situação. Nós precisamos reconhecer que essa situação que nós estamos afastados de Deus. Mas o que significa arrependimento? A gente precisa entender o que significa essa palavra, essa ação. Arrependimento, ela é uma mudança de rumo, uma conversão. E essa conversão, ela vem na nossa vida e ela transforma tudo a nossa vida, principalmente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. E quando a gente se arrepende de maneira verdadeira, a gente está disposto a seguir um novo jeito de viver. Nós vamos estar comprometidos e entregues a um novo governo na nossa vida. Não será mais nós que vamos governar a nossa vida, mas vai ser Deus que vai governar a nossa vida. E arrepender-se perante Deus nos tornará filhos dele. Fará de nós uma pessoa nova. Como a Bíblia diz, nós vamos ser novas criaturas dele e vamos ser herdeiros de tudo que Jesus conquistou lá na cruz. Outra coisa que a gente precisa entender é que arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão que a gente precisa tomar. É algo que vem da nossa própria consciência. É como se fosse uma lâmpada que se acende e não se apaga até a gente realmente decidir e fazer isso. O requisito para a gente se tornar um cidadão do reino de Deus é a gente viver em constante arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento
que você precisa de Deus e que a partir desse momento você quer que Ele seja soberano em sua vida. E também que a partir dali você vai seguir os mandamentos desse reino. Se nós não nascermos de novo, nós nunca vamos poder ver a Deus. E para isso acontecer, a gente tem que reconhecer que Ele existe e que a partir do momento que a gente nos arrependermos, Ele vai vir habitar em nós. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus,